Provocação Histórica. Olá, olá, olê, 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 olá. Estamos começando mais um Provocação Histórica com ele, Lindener Pareto. Ao vivo pelos canais do Instituto Conhecimento Liberta, no Facebook, Misael, no Instagram, no Twitter, em todas as plataformas pós-pandêmicas e virtuais desse nosso mundo, você sabe, invariavelmente cheio de guerras. Jorge Misael e nosso grande público está começando mais um Provocação Histórica ao vivo pelos canais do glorioso Eduardo Moreira, também em todas as plataformas pós-pandêmicas e virtuais desse nosso mundo não tão admirável assim. Ou, desde que o vi pela primeira vez, inteligente, elegante, desde Brasília, muito admirável a depender de vocês, nosso grande público, e de Jorge Misael, salve Jorge, que está aqui hoje no Provocação Histórica. Finalmente conseguimos, né? Ah, que honra, que abraço aqui. Que alegria. Vamos começar começando, né? Que alegria, que privilégio estar aqui do seu lado, Lindener. Te falar que desde a primeira vez que eu acompanhei o programa, eu fiquei assim impactado com a forma, com a dinâmica, com a leveza e simultaneamente com tudo isso, com a profundidade que você e os seus convidados abordavam cada assunto. Então, estou muito feliz de todos os programas que eu acompanhava, assim, ficava aquela... Eu quero participar de um dia, eu quero ser provocado. E agora estou, então, obrigado. Eu que agradeço. Eu fiquei, assim, não parece, né, a Malu aqui, que está na nossa gloriosa voz de alma, nossa alma hoje aqui nos bastidores, que é o Marianjo. Os Arianjos, eles são assim, cara de pau, tipo, como você viu desde sempre. Mas eu sou tímido, eu estou emocionado aqui. E, assim, sinceramente, sempre te vi da mesma forma. Com muita admiração, com muita alegria de poder fazer parte desse time ICL junto com você. E você sempre foi muito generoso e eu acho que isso é uma coisa que, assim, a gente estava aqui agora numa live com a Márcia Tiburi e as pessoas, ela fala isso também, né? As pessoas têm muita dificuldade de serem generosas umas com as outras, de elogiarem quando podem elogiar, se sentem, né? Então, assim, de ouvir isso de você e saber que você acompanha o Provocação Histórica, que já está no seu 4º ano, é de janeiro de 2021, né? Você estava perguntando nos bastidores, mas, enfim, uma alegria imensa recebê-lo. Nossa, demais, toda minha, assim, você falou de gratidão, de ter essa possibilidade de ser uma pessoa que percebe a colaboração do outro, de percebe uma mão amiga, assim, eu tenho uma relação muito próxima com professores, talvez a minha empatia maior também com o ser Lindener, professor. Eu tive uma vida absolutamente transformada por professores de sociologia, professores de filosofia e professores de história. Uhum. Então, a minha gratidão tremenda por todos os professores que fizeram parte da minha trajetória e você é uma figura que ainda traz essa gratidão por todos eles. Bom, muito obrigado. Pô, eu não vou conseguir dar conta aqui hoje. Ô Jorge, vamos falar de tantas coisas, mas entre outras coisas, para não perder aqui a nossa parte, digamos, de formalidade acadêmica, o Jorge Misael, vocês sabem, ele é analista político, ele é comentarista, ele é jornalista aqui do ICL Notícias, está sempre lá em Brasília, junto com a intrépida Heloísa Vilela, um beijo no coração dela. E o Jorge é cientista político de formação, mas hoje estamos aqui no Video Show do ICL, Arquivo Confidencial. Ô Jorge, você estava falando esses dias no Papo ICL sobre aquilo que a gente depois, na trajetória, a gente já está aí perto dos 40, né? Você ainda não, mas eu bem perto, eu até já passei um pouco. Fiz 41 na crise dos 40. Segredo. Você sabe que eu entrei na crise depois dos 38, né? Sério, eu tô chegando lá, não me fala isso. Nossa, eu entrei numa crise brutal, assim. Eu tô tentando não entrar nessa daí agora, eu tô tentando só viver, cada dia com a sua agonia. Eu não sei o que misturou, tipo, eu envelheci, o tempo passou, depois dos 35 a gente perde essa coisa de café com leite, né? Sim, isso... Você tem que, por N motivos, não que isso deva ser regra geral para todo mundo, mas tem uma pressão por, e aí, né? O que você fez, né? Mas aí eu sei que eu entrei em crise desde os 38, acho que veio com a pandemia também, né? É possível. Eu fiz 37 na pandemia, 38 na pandemia, 39 na pandemia. Já vacinado com 39, aí começou a colocar o rosto na luz novamente no sol do dia. Exato, aí quando coloca o rosto na luz, fazendo muita coisa legal do Provocação, e do ICL, minha mãe morre. Nossa. Aí você sabe, né? Aí... Dá um peso, fica sem chão. Há um ano atrás. Então, assim, tô ainda tentando sair da porrada. Mas, Jorge, ó, conta pra nós. Você é um menino que é garboso, elegante, inteligente. Isso é fundamental. E aí que a inveja corroa as pessoas, porque se ele é inteligente, bonito e elegante, não é culpa dele, né? Ele é assim. Mas o fato é, Distrito Federal.
Seu pai é policial militar, não é? E sua mãe? Minha mãe, agora, pastora evangélica. Pastora evangélica? Mas ela tinha outra... Minha mãe foi, durante muito tempo, vendedora de porta em porta. Ela engravidou muito cedo, engravidou aos 17 anos, me teve com 18. Então, meu pai tinha acabado de sair do exército, antes era uma migração quase que natural, né? Sair do exército, entrar nas forças policiais dos estados. Meu pai fez essa migração. Então, eles começaram a namorar e logo, na sequência, ela engravidou, eles casaram. Então, sou filho de uma adolescente, com todas as dificuldades que isso acaba acarretando na vida familiar. Periférica. Todas as dificuldades que isso pode ter na construção de uma família, porque eram duas pessoas ainda não maduras o suficiente, que não tiveram a chance de estudar e chegar ao máximo das suas potencialidades educacionais. Então, essa é parte da minha origem e eu tenho, você falou de gratidão, acho que essa palavra que a gente pode pontuar em vários momentos, eu tenho muita gratidão, não só pelos meus pais, mas pelos meus avós, né? Eu nunca falei isso antes aberto, mas eu tive a chance e o privilégio de viver com 4 avós maravilhosos. Parte de pai e de mãe. Parte de pai e de mãe e outra especificidade, cada um veio de um lugar diferente do país. Síntese do Brasil. A síntese do Brasil em Brasília. Em Brasília. Cada um ouvia falar sobre o surgimento de uma capital, que lá era o sonho que iria se começar e foi indo da Paraíba, da Bahia, de Minas, do Rio de Janeiro e lá começou a formar a minha família. Então, essa é a origem do Jorge Misael, dos meus pais que já nasceram na capital, então eu sou um brasiliense de segunda geração. Então, aquela ideia, né? As pessoas olham o palco hoje, vê o que você fez, mas o bastidor, a gente vai falar um pouco mais sobre isso quando você quiser, é o que realmente me conecta, me faz ter o pé no chão e olhar e ter essa percepção de contínua evolução. Fascinante, quer dizer, mais uma vez uma síntese do Brasil impressionante, né, Misa? Vou me permitir aqui a intimidade Misa, para os íntimos do ICL. Não, você é um cara muito querido, você emana esse queridismo, digamos assim, né? Essa simpatia impressionante. Ô Misa, então, mas vamos lá. Como é o nome da sua mãe? Márcia. A dona Márcia, um beijo no coração. Fecha aqui, ó. Dona Márcia. Ela assiste tudo. Dona Márcia, ó, um beijo no seu coração. E eu faço aqui uma promessa pública aqui no Provocação Histórica e no Instituto Conhecimento Liberta para o nosso grande público. Eu vou te visitar aí. Vou te visitar aí porque eu sei, sinto e sei o valor de uma mãe num Brasil como esse, na situação em que vocês criaram os filhos de vocês, num Brasil tão brutal e ainda assim, com toda a tenacidade, conseguiram criar um ser humano desse maravilhoso. Então, um beijo para a dona Márcia e para o... Jorge Misael. Jorge Misael. É o meu pai. Você é o Júnior, porra. Não, olha que meu pai... Eu sou Júnior. Você é Júnior? Quer dizer, você é Júnior sem ser Júnior. Meu pai é uma pessoa muito criativa. Na véspera do meu nascimento, ele sentou com minha mãe e fez uma lista com 5 nomes, que seriam os nomes da criança que iria nascer, eu. Tinha Paulo, Henrique, Jefferson, um monte de nomes. E aí ele saiu para me registrar, que antes era o dever do homem, né? A mulher não participava e também não tinha cartório nos hospitais. Então ele saiu para me registrar e voltou e escondeu a certidão. E as pessoas iam me visitar e falavam, tá, mas qual que é o nome? Me chamavam de Neném. Ah, o Neném. Meu pai tinha escondido a certidão. E aí minha mãe um dia sacudiu, ele falou, cadê a certidão? Eu preciso. Cadê o nome? E aí ele falou, tá, eu vou pegar, vou tomar banho aqui, vou pegar. Aí ele tomou banho, pegou a certidão, colocou em cima da mesa de café da manhã e saiu, foi trabalhar. Quando minha mãe viu, o nome do meu pai é Jorge Misael da Silva, o meu é Jorge Ramos Misael da Silva. Ele foi tão generoso com minha mãe que deu o único sobrenome dela para ficar no meio entre o restante de todos os nomes dele. Então eu tenho o mesmo nome do meu pai. Jorge Ramos Misael. Isso. Mas tem o da Silva? Tem. Jorge Ramos Misael da Silva, dele Jorge Misael da Silva. Caramba. É uma criatividade. Não, isso é sensacional. E ele deixando debaixo da xícara de café, vazou. Vai pegar. Teve treta assim? Porque... ela ficou assustada. Né? Não era bem isso que a gente tinha combinado. Ele, mas eu perdi o papel. Que nome que ela estava pensando, então? Ela gostava muito de Paulo Henrique ou Jefferson. Meu irmão mais novo se chama Jefferson. Então, ele vacilou com ela nesse trato. Mas você tem uma cara de Jorge, não tem jeito. Eu acho que hoje, depois de estudar um pouco mais, eu gostei, sabe, da história de São Jorge, das suas relações, até em algum momento conexões com religiões de matriz afro. Meu professor de história na faculdade falava de Jorge ter uma conexão, uma similaridade com Ogum e como que isso daí poderia refletir na minha vida, de cicatrizes, de força, de guerra. Eu falei, cara...
Sensacional, né? É Jorge, eu sou Jorge, então assim, eu me apaixonei pelo meu nome já na fase adulta, talvez por um erro de negociação do meu pai. O que é maravilhoso, essas histórias da existência que são sempre assim, né? Sim. Um tanto atarantadas, vem do impulso também, né? História impressionante, a gente vai chegar lá na questão do seu professor de história, mas antes disso, então, seus pais são já da segunda geração de imigrantes para Brasília? Isso, os meus avós são chamados de... eles foram para construir... Candangos. Candangos. Os meus avós são candangos. Os candangos. Isso, eles saíram das suas terras natais para iniciar Brasília, então são candangos. 55, mais ou menos. Isso aí, 50, 60. JK. Isso aí. Já os meus pais, eles são brasilienses, de primeira geração, porque nasceram lá. E eu sou brasiliense de segunda geração, porque também sou filho de brasilienses. Então, toda uma linhagem que veio se reconstruindo. Mas não é o natural, tá? Lá, muita gente, assim, da nossa idade, 30, 40, vem de fora para trabalhar, porque passou no concurso, ou porque está ocupando cargo no governo ou para a universidade. Mas, na sequência, acaba voltando para suas origens. Impressionante, Jorge. Não sei se nessas trajetórias cruzadas nossas, se eu te falei, mas eu sou um historiador da arquitetura e do urbanismo. Nossa! Eu fiz FEFELESH lá na USP, né? Que mudou. Uma história mutatis mutandis, uma história que é parecida, né? É uma família periférica do ABC, a minha avó é da sua cor. Olha aí. Sabe? Cabocla, negra, brasileira, empregada doméstica no Rio de Janeiro. Ela nasceu lá na região de Conceição de Macabu, foi para Nova Iguaçu, depois migrou para Santo André, para São Paulo, grávida do meu pai em 59. Caramba. Mais ou menos nessa mesma época. São trabalhadores brasileiros se movimentando para... Meu avô compra um terreno baratíssimo Baratíssimo não, né? Difícil. Época... Marceneiro ele era. Nossa. E aí, essas histórias, portanto, cruzadas, nesse momento em que o Brasil vive esse auge de uma exportação de uma cultura que envolve a bossa nova. E aí eu estou falando por causa da arquitetura e do urbanismo, que eu acabei fazendo FAUSP depois, né? Depois que entrei na USP, que mudou minha vida. Fui para arquitetura e para urbanismo também por uma questão de, sei lá o quê. Acabei indo por um acaso, assim. Mas fiz mestrado e doutorado, estudando história da arquitetura de São Paulo e tal, mas também estudando Brasília, esse ícone, né? Que é essa cidade feita pelo povo e que depois foi construída na sua belíssima monumentalidade. O povo é erradicado. Tanto é que Ceilândia é centro de erradicação de imigrantes, não é isso? Exatamente, exatamente. E eu, de novo, assim, olhando a vida como privilégios ou como dádivas que me foram ofertadas, eu tive a oportunidade, Lindenberg, de morar nesses grandes eixos fora da capital. Então, uma parte importante da minha vida foi na Samambaia, que foi uma das últimas cidades organizadas, fundadas ou doadas pelo então governador Joaquim Roriz. Mas a Samambaia, da década de 90, início dos anos 90, era quase que uma cidade, assim, do período, sei lá, do século 17, 18, no máximo. Sem esgoto, sem luz, sem energia. Então, assim, a gente ia para o chafariz para buscar água, para tomar banho. Típica cena mesmo do século XVIII, XIX no Brasil colonial. Não é século XVIII, XIX? Então, assim, a Samambaia que eu cheguei com a minha mãe, porque durante algum tempo ela também viveu afastada do meu pai, fui eu e ela morar lá, era essa Samambaia, muito desafiadora, morando em um barraco de madeirite. E assim começou essa minha percepção de que o mundo tinha suas peculiaridades. Então, morei muito tempo na Samambaia, na QR-310, depois fui para a QNL, em Taguatinga, a famosa Chaparral, onde tinham duelos e muito retratada pelo rap. E também pela canção lá do Renato Russo? Também, né? Chaparral. Nosso Johnny era um cara legal. Isso, né? Porque lá tinha muitos duelos, assim, nessa época dos anos 90, 80 e tal. Então, passei, sei lá, a infância na Samambaia, a juventude na QNL, na Chaparral, Taguatinga. Depois, na fase adulta, 20 e poucos anos, fui morar na Ceilândia. Então, eu entendo muito e todas as minhas relações estudantis, de amizade mesmo, de construção desse ser aqui, passaram por essas cidades que foram excluídas do pensar a capital. Então, eu conheço muito, vivenciei tudo que tem de lá, de ter escolas que não necessariamente refletiam o ideal estabelecido na nossa Constituição. Entendo que é a vida na periferia, de você pegar 2, 3 horas de trajeto, para você ver, mesmo eu formado como cientista político, pegava 2 ônibus e um metrô para chegar no trabalho, lá na Esplanada dos Ministérios. Então, a Esplanada funciona, a coisa lá é bonita, mas tem todo um mundo paralelo
que precisa se deslocar em grande volume para atender as necessidades da capital. Servindo ainda os poderosos como desde antes, né? Desde antes. Caramba, Misa. Então você viveu, no fim das contas, com seus pais e avós, que eram candangos. Sim. Os candangos aqui para o nosso grande público são os... Todo mundo sabe disso, mas é sempre bom lembrar, são os imigrantes que vieram do Norte, Nordeste principalmente, né? Para esse sonho do Planalto Central de uma capital nova do Brasil, dentro de uma certa ideologia do progresso, num Brasil que se desenvolvia, o plano de metas do JK, 50 anos em 5, a bossa nova exportada, né, Misa? O Tom Jobim indo cantar com Frank Sinatra, Garota de Ipanema em inglês, Girl from Ipanema. O Brasil parecia que naquele momento ia ser o tal do gigante que ia acordar, mas no fim das contas, mesmo que Niemeyer seja genial, Lúcio Costa e companhia, o próprio JK, o povo que construiu Brasília foi muito massacrado, né? Eu lembro daquele Conterrâneos Velhos de Guerra, procurem, é um documentário. Vou pedir para a nossa voz de Alma, Malu e companhia tentar achar o link do documentário Conterrâneos Velhos de Guerra, documentário no YouTube. Assistam, vocês vão ver entrevistas com as figuras que construíram Brasília e que projetaram Brasília. E o Lúcio Costa sempre foi muito arrogante, apesar de genial. Ele fala, os taxistas ficavam falando que os trabalhadores foram massacrados. Mas isso aí é conversa para boi dormir. Mas a polícia atirou em trabalhadores que fizeram greve porque a comida estava estragada na construção de Brasília, né? Isso aconteceu na cidade que eu moro hoje, porque tem lá a Vila Planalto. A Vila Planalto era o lugar onde os primeiros engenheiros e pessoal da construção civil morava. Então, esse duelo aconteceu, foi real. E é muito triste que a nossa capital hoje, uma inspiração arquitetônica, histórica, tenha sido construído na base da guerra, do derramamento de sangue e não da civilidade ou dos padrões cívicos estabelecidos. Então, é esse o lugar que eu venho, eu entendo as minhas origens profundamente, sei o que significa para mim hoje ocupar posições de poder de alguma forma interagir com personagens centrais em nossa história, mas, olha, acharam, Vladimir Carvalho, Conterrâneos Velhos de Guerra, um clássico, Misa. Sim. E é a sua história ali na rádio. Sim, né? Olha aí, possivelmente... Tem entrevistas com o Niemeyer, e ele velhinho já, e ele fica irritado, porque os caras querem tirar dele. Pô, você não sabia que a população que você ajudava a empregar lá, você que é comunista, claro, que eles estavam sendo massacrados? Ele fica irritado, ele fala, não. Quando esses caras no seu elitismo são confrontados, eles ficam putos, né? Ficam putos. Legal, não tinha essa referência, vou buscar, porque para mim tem toda essa significância, tanto a síntese, né? Da retirada da compreensão dos trabalhadores do momento ápice da capital e também desse massacre que de fato aconteceu. Impressionante, Misa. Imagino que você deva conversar, ou conversou muito já, ouviu muitas histórias dos próprios avós, né? Sim, demais, falando sobre as dificuldades que eles enfrentaram. Da chegada, como era sair do Pau de Arara, lá de Pombal, na Paraíba, e você atravessar o Brasil todo, sem expectativa. Você não tinha foto, você não tinha vídeo, não tinha o YouTube. Caraca. Era um sonho mesmo, a pessoa acreditava que lá ia ter uma terra com mais oportunidades. E a partir desse sonho, ela vocacionada, meu avô saiu de casa com 18 anos, uma trouxinha de roupa nas costas. Pai do seu pai? O pai da minha avó, pai da minha mãe, desculpa. Saiu lá de Pombal, dessa cidadezinha na Paraíba, com um pouquinho de roupa, com os 17 anos nunca mais voltou. Então, realmente um sonho que motivou toda uma movimentação nacional para a construção de Brasília. Caramba, Misa. E aí, claro, em função dessas histórias todas, um dia a gente vai fazer aqui um podcast de 2 horas, 3 horas, só para a gente falar das histórias dos seus avós, essa síntese impressionante desse Brasil tão difícil, né? E também de tanta esperança do povo, né? Que mesmo massacrado resiste. Sim. E aí você, esse menino da periferia, esse menino síntese do Brasil, quer tentar estudar na universidade, mas tudo isso é muito difícil. E aí, como é que foi essa história de você? Você foi para a Irlanda? Fui. E aí, depois que você voltou, que você conseguiu entrar na universidade, como é que foi essa história? Olha, Lindené, eu vim, como você pode imaginar, de escola pública, né? Escola pública no ensino fundamental, no ensino médio. No meio do ensino médio, eu consegui uma bolsa para ter uma educação melhor privada. E com essa bolsa, eu acabei tendo acesso a laboratório. Até então, eu não sabia como é que era um laboratório. Computadores, informática. Cara, que legal. Então, uma escola... ela tem outros elementos que não aqueles que eu tinha conhecido até então, assim, tem
metas, e tem simulados, e tem provas, e te prepara para o PAS, sabe? Eu fiquei tipo, caramba, que legal isso aqui. Outro mundo é possível. É outro mundo, assim, é como você pisar na lua naquele momento para mim. E eu fiquei muito motivado, eu falei, cara, então eu posso estudar mais, eu posso chegar em lugares que ainda não me eram apresentados como possíveis. E aí eu comecei a me dedicar, e falei, cara, eu vou para a universidade, comecei a sonhar, a imaginar, e, cara, o que eu posso ser? Qual curso fazer? Eu me lembro, Lindené, que eu tinha algumas habilidades em geografia, em história, português, e falava, cara, eu vou ficar por aqui, aqui dá para mim, Quando eu ia para as exatas, eu falava, não, isso aqui não dá para mim. Era mais ou menos assim. Isso aqui não dá para mim. Física, isso aqui não dá para mim. Então, eu fazia essa avaliação, eu falei, beleza, então vai ser licenciatura e eu devo ser um professor. Eu falei, cara, mas será que tem alguma outra coisa que eu possa ser com essas minhas habilidades aqui nas ciências sociais e humanas, que não necessariamente um professor, mas que eu possa ser um professor também? Uhum. E eu fiquei tentando encontrar isso daí, mas começou a chegar o período de decidir. E aí foi para o vestibular, o primeiro vestibular que eu fiz, eu fui muito bem, assim, apesar de não ter passado. Prestei para Direito, falei, cara, eu vou tentar Direito e ver o que rola. Prestei para Direito na UNB, fiquei fora. Falei, beleza, foi a primeira tentativa, estou jovem, agora é fazer de novo. Aí voltei, pai, preciso que o senhor pague cursinho, vou me dedicar, vou passar. E aí, beleza. Aí pagou cursinho, me dediquei, 6 meses. Aquela dificuldade para bancar. Você, professor de cursinho, sabe como é que é, aula de noite, madrugada, simulado, não sei o quê, vamos para a aula. Chegava na aula, na prova, eu estava já tão energizado e pesado, Lindené, que eu, de alguma forma, deixava isso transparecer. E hoje eu percebo isso, sabe? Uhum. Como aquilo era, para mim, assim, algo quase que impossível. Porque eu estava... Processo doloroso. Doloroso. Ninguém fala, mas é muito doloroso. Eu chegava psicologicamente muito abalado, porque, para mim, aquela era a única porta possível, não tinha alternativa. Uhum. Então, eu chegava lá e prestei de novo e, pum, reprovado. Cara, está acontecendo alguma coisa, vou fazer mais uma vez e vai ter que dar certo. Pai, paga mais uma vez. Meu pai nunca falou nada, ia lá, deixava o cheque. Mesmo com dificuldade? Dificuldade, assim, tá aí uma coisa que eu tenho que falar. Assim, minha família, para tudo aquilo que eu pedi, do ponto de vista educacional, eles me deram e fizeram com muito coração aberto. Então, eu fui de novo, terceira tentativa, estudei. Cheguei na UNB vestibular, pau. Foda. Tipo medicina mesmo, né? Aí eu falei, nesse momento, assim, foi uma hora de olhar para mim e falar, faculdade não é para mim. Você constatou isso naquele momento? Eu cheguei nesse diagnóstico, falei, cara, eu não vou conseguir passar, não é para mim. Essa aqui é a única porta que eu tinha visto de chegada em um futuro promissor. E depois de 1 ano e meio, 2 anos aqui estudando, cara, eu estudava muito, assim. Você sabe que a vida de cursinho, quem faz cursinho, que nos assiste, sabe tanto que isso é dolorido. São 10 horas, 12 horas, 14 horas de estudo. Você chega numa prova e aquilo fala que você o futuro não é completamente capacitado. incerto, né? Você fala, você não é capacitado. Isso doía, eu falava, cara, não é Pode demais. E aí, Lindené, eu fui juntar os cacos, assim. Fui tipo, cara, vou repensar a vida. E nisso fui para Pirenópolis, uma cidadezinha próxima, Brasília, não sei se você conhece. Cachoeiras belíssimas, monumentais. Indo para Alto Paraíso, assim? Para outra saída, mas a mesma pegada, assim, cidadezinha de pedra, muitas pedreiras, tenho familiares lá. E aí minha madrinha, na época, falou, olha, a minha filha está na Irlanda. Irlanda? Está na Irlanda. Fada madrinha. Fada madrinha. Lá na Irlanda, ela trabalha, consegue juntar uma grana e tal. Tá, legal. Ela ligou aqui, vamos falar com ela. Cristiane, como é que você está? E eu comecei a falar com ela, tem interesse em morar fora? Você fala inglês? Eu falei, estudo. Falar é outra história. Enfim, fato é que eu voltei para Brasília, mas esse negócio ficou na minha cabeça ainda, né? Uns dias, 2 dias, 3 dias. E quando ela falou isso, minha mãe falou assim, olhou para mim com um sarcasmo materno, falou, vai. Eu fiquei com isso na cabeça, aí voltei para Brasília, esperei 1 dia, 2 dias, 3 dias, comprei a passagem, cheguei para ela e falei, mãe, tô indo. Ela, você vai? Apavorada. Mudou completamente a entonação. Ai, filho, meu Deus você vai? Falei, vou. Você é o mais velho ou não? Sou mais velho, sou mais velho. Pô, o mais velho indo embora. Sim. E aí eu fui para a Irlanda, passei 1 ano e meio lá, assim, morando numa cidadezinha chamada Ennis. Ennis. E é perto da capital? Dá 3 horas de... longe, né? É longe. Você morar no meio da ilha lá. Isso, é quase que a metade, mais da metade do país. Então eu fiquei lá e assim, por estar em um lugar que me desafiava todos os dias em qualquer que fosse a exposição, seja linguística para você comprar, para você se alimentar, seja para trabalhar, para levantar grana, para estudar, entender um pouco mais o inglês. Então me desafiava todos os dias. E aí foi indo, eu trabalhava de tudo que se tinha.
tudo que tinha que você possa imaginar. Limpar a casa, bora lá limpar a casa. Não, servente pedreiro, bora lá ser servente pedreiro. Isso foi mostrando para mim assim, que não tinha qualquer tipo de vaidade em mim, que eu poderia fazer isso de coração aberto. Foi servente pedreiro. E, assim, isso me ensinou muito, sabe, Lindené? Por quê? Porque depois de fazer todos os trabalhos possíveis, a gente pode falar sobre isso aí depois, levantar uma grana, o euro estava explodindo, eu tinha 20 anos, eu falei, cara, eu tô quase rico, Lindené. Estou ganhando aqui 800 euros por semana, 1.200 euros por semana. Caraca! Cara, ganha mais do que eu ganho hoje. É isso. Eu falo, cara, eu não preciso voltar para o Brasil, isso aqui tá bom demais. Mas eu comecei a pegar um período assim, de novo, chegando perto do inverno, em que a economia se retrai e todo mundo começa a viver ali 2, 3 meses quieto. Eu fui nesse negócio pausando, freando, e eu falei, eu preciso falar com o meu chefe. Será que ele vai conseguir me manter aqui? Eu vou ter trabalho para esse período de inverno? Cheguei para ele e falei, pô, é o seguinte, você sabe, eu sou de fora, você tem trabalho para mim? Por 2, 3 meses no inverno? Ele, a gente conversa na próxima semana. Eu falei, não tem. Foi enrolando. Não tem. E aí eu perguntei de Significa. Lembra do Rony Fon? Exatamente. Significa. Pô, você tem trabalho para mim, cara? Se não tiver, eu não posso ficar, não tem como me manter aqui se eu não tiver trabalho. E aí ele me pedalou de novo. Perguntei a terceira vez, pô, você tem trabalho? Ele me pedalou. Eu falei, cara, já entendi. O recado para mim tá perfeito. Fui lá na hora, comprei. Cara, 2 dias depois ele, George, come here, please. George. I have a job for you. Eu falei, all right. Thank you, Paul, thank you, but eu não posso. Comprei a passagem. Já tinha comprado? Tinha comprado a passagem. Cacilda. Ele ficou tipo, pô, mas você me esperou? Eu falei, pô, eu te perguntei 3 vezes. 3 vezes, você nunca... fucking ask you 3 times. 3 vezes, você nunca me falou que você tinha a possibilidade de me manter aqui. Enfim, ele falou, cara, tá tudo bem, mas eu acho que você volta. Eu falei, não sei. E eu cheguei no Brasil, Lindenel, assim, eu lembro da motivação que eu estava naquele momento. Eu falei, meu amigo, se eu passei 1 ano e meio fora, entendendo as pessoas, vivendo e sobrevivendo lá, frio, calor, os trabalhos mais diversos que eu pude enfrentar. Mas nesse momento você voltou? Voltei para o Brasil. Você ficou 1 ano e meio e voltou? Isso, voltei. Porque ele queria que você ficasse mais Ele depois? queria que eu ficasse mais. E aí eu voltei no Brasil, cheguei lá no aeroporto de JK, eu pisei, eu falei, cara, e agora? Daqui ninguém me tira. Aqui eu estou pleno dos meus direitos, aqui eu sou um cidadão pleno com todos os direitos, aqui é a minha língua, aqui é o meu país. Daqui ninguém me tira. Isso era o ano de 2008? 2008. E aí eu pisei firme e falei, cara, agora é comigo. E aí eu cheguei e falei, cara, se a UNB não me quer, vou procurar quem me queira. A UNB não me quis, eu vou procurar quem me queira. Fui na UDF vestibular e entrei. Fui fazer ciência política, porque era algo, de novo, nessa interseção entre aquilo que eu conhecia e estava. E, assim, foi a escolha mais acertada da minha vida, Linda, né? Se eu tivesse feito qualquer outro curso, eu não seria tão realizado como eu sou hoje, sabe? Eu poderia ter feito história, gosto, amo, sou apaixonado, geografia, gosto, amo, sou apaixonado, filosofia, idem, poderia ter feito direito, relações internacionais, que são cursos irmãos, mas fazer ciência política fez de mim um cidadão melhor, antes de qualquer coisa. E ali no terceiro semestre eu ficava tipo, cara, como é que é esse negócio? Então, assim, ali foi quando explodiu uma série de outras coisas que eu falei, beleza, tomei a decisão certa e agora a coisa vai... Foi se encontrando, né? Foi completamente. É duro se encontrar, né? E é bom também. Bom também. Não, duro até conseguir se encontrar. Não, é demais. Né? Quando você acerta, você fala, cara, acertei. Porra, você tem uma satisfação, né? Exatamente. Foi isso que aconteceu. Assim, com todas as dificuldades. Puta, história impressionante, meu querido. E esse negócio do vestibular, cara, é massacrante. Os nossos jovens de hoje, que inclusive estão tentando ir para o ensino superior, eles estão encontrando um ensino superior ainda muito aquém dessas transformações sociais, inclusive do mercado. Então, ainda é um processo muito massacrante. Eu fui também aluno bolsista do Objetivo de Pouso Alegre. Também prestei a primeira vez na USP Letras. Era um curso mais fácil de passar, senão eu teria ficado também 3, 4 vezes. Aí prestei letras, não passei. Olha aí. Fiquei para a segunda fase, fiquei arrasado, mais ou menos arrasado. Eu lembro que teve um irmão que falou, pô, estudou o ano inteiro e não passou. Eu fiz assim para ele, assim, na mentalidade ali, né? Eu fiquei triste pra caramba de ouvir isso, mas estudei mais um ano. Minha mãe falou, não tenho dinheiro para pagar, não. Vai lá na Secretaria do Objetivo, conversa com esqueci o nome, Márcia, eu acho, e vê lá se ela consegue dar um ano de bolsa para você tentar de novo. Aí fui na cara de pau, chorei, vamos fazer. Aí passei na USP, na UFOP, na Unesp. Aí escolhi História.
E aí, cara, escolhi a USP, porque tinha esse nome, achava que a USP era a FUVEST. Sim. A USP é a USP, não a fundação que faz o vestibular, né, que fica do lado. Mãe, eu quero estudar na FUVEST. Ela, filha, eu sei, então tenta a bolsa lá de novo, porque tá foda, né? Então, assim, é muito duro mesmo e deixa a gente... Esse processo tinha que mudar de figura. Imagina, a UNB perdeu o Jorge Misael, né? Quer dizer, hoje, claro, você pode ir lá dar palestra, pode fazer pós-doc, mas perdeu à toa, né? Podia ser mais democrática. E, claro, a gente sabe que nos últimos anos as universidades públicas, que são oásis de produção do conhecimento no mundo, né? Não perdem em nada no mundo para as outras universidades, elas se democratizaram muito mais. Ô Jorge, olha, vamos falar de muitas coisas e causas ainda. Nosso grande público, estamos aqui ao vivo com Jorge Misael, que vocês conhecem muito bem. E eu tenho a alegria de ouvir aqui hoje narrando sua história, para vocês, inclusive, não só para mim. A gente vai falar... Como é que você foi parar na cobertura do cotidiano político do Congresso Nacional? Tipo, e como é isso cotidianamente, sabe? Olha, Lindené, essa foi das coisas mais inesperadas assim da minha vida. Eu não tinha qualquer pretensão de ser um rosto conhecido fora do meu nicho e para os meus clientes que já tinha naquele momento. Então foi um momento conturbado do Brasil, né? O Brasil Bolsonaro foi um Brasil conflituoso em todas as instâncias. E aí eu também vivendo tudo isso, acompanhando de Brasília, recebo uma ligação de uma pessoa que você conhece bem, Rafael Donatiello. Falou, Misael, é o seguinte, nós entendemos que as lives do Eduardo Moreira chegaram a um patamar que não vai superar muito mais. O Eduardo tem múltiplas ideias e a gente vai fazer um negócio novo. E eu quero que você participe. Eu tipo, fala aí. E vamos explicar. Você já conhecia eles de onde? Eu conhecia porque, voltando aí a alguns degraus, eu trabalho com relações governamentais, institucionais, advocacy, lobby. Você é sócio da Meta Política, né? Vou até pedir para a voz de minha alma maravilhosa tenta achar o link do Meta Política. Acho que eu tentei colocar, mas o site estava... metapoliticaconsultoria.com.br. metapoliticaconsultoria.com.br para o público, inclusive, acessar, né? Ótimo, obrigado. Então, eu trabalho com isso já em Brasília há 13 anos. E aí, desde o fim da graduação? Desde o fim da graduação. Eu estava na fase final de graduação, eu comecei a estagiar em grandes consultorias por lá e fiquei, apaixonei por essa área. E aí eu estava assessorando um sindicato de servidores públicos e eles queriam debater e eram contra a reforma da Previdência. E aí eu estava lá andando em Brasília com eles, visitando alguns gabinetes, e ele falou, cara, vamos ali comigo que tem um personagem diferente. Tem um cara ali que é ex-banqueiro e é a favor da Previdência Pública. Aí eu pensei na hora, falei, enganaram o meu cliente. Não pode um cara... Um ex-banqueiro a favor da... Aí nosso site aí, depois... Site do Meta Política, né? Isso. Olha lá, ó. Inclusive com panoramas da capital federal. Cidade maravilhosa. Então, Lindené, eu pensei, falei, cara, enganaram meu cliente, ele está comprando um negócio que não... Falei, mas vou lá para ver com os meus olhos e falar Preciso ver isso. Tá errado, vou falar para ele, tá errado, você caiu. E aí sentei assim, e humildemente comecei a anotar as falas do Eduardo. Ele estava na comissão... Ele estava na Comissão de Direitos Humanos, convite do senador Paim. Falando da Previdência. Falando da Previdência, defendendo que a reforma que tinha sido apresentada era um erro, que ela não poderia ser colocada em votação, que iria atingir os mais pobres, que iria impactar os servidores e tal. E o Eduardo é muito eloquente, ele é muito didático, ele é muito pedagógico. Baita comunicador. É um baita comunicador. Acho que foi um dos primeiros discursos que eu vi dele também, quando eu comecei a descobrir que o Edu estava na parada. E aí eu comecei a anotar, eu falei, tá, ele parece um cara interessante, mas não pode, até porque o cara é branquinho e tal, eu falei, é um Faria Lime, ele está de passado, mas eu vou desmascarar esse cara para o meu cliente. Anotei os pontos centrais da fala dele, fui lá no final, falei, olha, parabéns, estou aqui com o sindicato e tal, e estamos à disposição, estamos jogando no mesmo lado nesse tema. E aí caí na besteira de ir para a internet e colocar Eduardo Moreira. A partir disso, as redes neurais de Rafael Donatiello me abraçaram. Sim. Todo lugar que eu ia na internet aparecia um banner. O investidor mestre, evento, curso, palestra, live, falando da Bíblia, falando do Alcorão. De tudo o Eduardo falava. Eu falei, cara, mas quem é esse cara? Aparece também as visitas dele lá, rainha, né? A rainha, Eu falei, cara, como é que pode? Falei, tá, esse cara amansa cavalo, é premiado pela rainha, mas ainda não me convenceu exatamente que ele é alguém confiável para defender o social e esse que o meu cliente precisa. E aí o Eduardo estava com o meu número, que a gente trocou conversas ali, e ele mandou uma mensagem, vou fazer um evento aqui em São Paulo para debater investimentos. Queria que você viesse. Pô,
cara é gente boa. Será que eu vou? Aí conheci meu cliente, sabe aquele cara que você me apresentou e tal, tá me chamando para um evento lá em São Paulo. E tava com o Paim, né? Tava com o Paim e tal. O Paim é um cara que tem um histórico absolutamente confiável. E aí meu cliente falou assim, vai que eu pago a passagem. Eu falei, pô, tem um convite, tem uma passagem? Vou lá. Agora eu vou pegar esse cara aqui, porque é parte do meu papel, investigar quem são as pessoas que estão ao redor do ecossistema que eu estou investigando. Como cientista político. Como cientista político, né? E aí eu cheguei e o evento foi maravilhoso, cara. Um evento aqui em São Paulo maravilhoso, gigante, vários debatedores de elite, não sei o quê. E lá ele abriu uma oportunidade para uma SCP, Sociedade em Cota de Participação, chamada Skin in the Game. Levantou um fundo de recursos, cada um com uma cota de participação, para comprar empresas com impacto social. E nós, isso daí é quase que uma sociedade. A gente começou a se reunir mais costumeiramente. O Eduardo faz parte dessa SCP, o Rafael faz parte dessa SCP. A gente começou a se conectar, falar, reunir e tal. Então, a gente estava próximo aí. Foi quando, depois de um ano e pouco, o Rafael me ligou. A gente era próximo, mas todo mundo de bastidor. Sim. O Eduardo era a estrela midiática da internet, mas os outros participantes ali não tinham essa exposição pública, né? E aí o Rafael me ligou e falei, Rafael, olha só, eu estou num momento da minha vida, cara. Você não estava acostumado com essa coisa de mídia, né? Não, assim, até por conta da minha formação, Lidena, e desse trabalho circulando os poderes, eu sempre fui muito discreto, porque a cartilha do lobista... Tem que ser do bastidor mesmo. Do lobista é bastidor. Quanto menos você for visto... Mas quando você diz lobista, é aquela coisa que a gente vê no Remy Denton do House of Cards? É tipo isso. É tipo isso? É tipo isso. Pô, peraí, como funciona isso? Que medo! Vamos falar sobre isso. Vamos. Mas assim, a cartilha de Brasília de quem fundou esse serviço lá era seja discreto. Não apareça, ou apareça o mínimo possível, seja muito coerente. Então, eu tinha isso daí como um norte na minha carreira, sabe? Eu olhava as pessoas e eram todos muito discretos ali e tal, não aparecia. Então, eu fui educado assim. Quando o Rafa me ligou, eu falei, cara, eu já vi uma live do Eduardo, eu sei que o negócio lá é gigante. Mas o momento do Brasil pede um pouco de ousadia também. Precisa as pessoas perceber o que está acontecendo aqui. E eu falei, Rafael, cara, vou pensar, me dá um tempinho. E aí pensei um pouquinho, conversei e falei, cara... Matutei, falei... Perguntou para a dona... Para minha mãe? Dona Márcia? Dona Márcia? Não, eu fiquei nessa... Para mim, sabe, era muito remoendo mesmo. Aí eu liguei e falei, Rafael, topo. Mas é o seguinte, eu não quero saber de contrato, não quero saber de nada, de dinheiro, eu quero discutir o projeto. O que você quer fazer com isso? Depois você manda o contrato lá para o meu financeiro e a gente toca esse negócio. Mas o que você quer fazer com isso? Eu até hoje, eu estou no Israel há 2 anos, eu nunca discuti valor de contrato, te juro, nunca. Ele negocia lá e manda, assim, eu só assino, porque para mim o projeto é mais importante. E abraçou a causa do projeto. E é mesmo, assim, sem nenhum tipo de vaidade, né? Hoje eu posso escolher quais as batalhas eu quero travar. A parte financeira, graças a Deus, está resolvida, assim. Não que eu não precise de dinheiro, não é isso. Mas está encaminhada. Sim. Eu posso escolher hoje onde eu quero dedicar o meu tempo. E o ICL foi isso. Eu quis dedicar o meu tempo. O Rafael ligou, apresentou o projeto, ele falou, tá vindo a Cris Serra, tá vindo o Gessé, tá vindo... E aí começou a falar, eu falei, cara, eu posso eu posso ser tudo, só eu não sou burro. Se a Cris Serra tá vindo, o Gessé tá vindo... Exatamente. Elô, e começou a falar, cara... Né? O que vocês querem que o Jorge Misael, afinal? O que eu tenho a agregar nesse time? Eu falei, Rafael, tá certo, vou fazer. E assim, eu me lembro até hoje, né? A primeira vez que eu entrei na sala tinha 30 mil pessoas. Eu entrei e fiquei no bastidor. Cacilda. O que eu tô fazendo aqui? Porque pensa, 30 mil pessoas, é um ginásio cheio de pessoas, você sobe no palco. E era isso. E os comentários... É uma máquina ali. Eu falei, cara, o que eu tô fazendo aqui? E aí, quando eu acabei, eu tava assim... Aconteceu. E agora? E aí começaram a chegar notificação nas minhas redes sociais, amigos, outras pessoas, e cortes, não sei o quê. Enfim, eu comecei a perceber que dava para ser feito um trabalho de conscientização, de apresentação da política de uma forma profunda e didática, como eu tento fazer. Assim, é uma tentativa minha. Às vezes eu consigo, às vezes não chega a ser tão didático assim. Mas que isso tinha um impacto de fazer as pessoas refletirem sobre política. Então, coincidiu com tudo que eu acredito, assim, de aproximar o representante do representado. A democracia representativa ela não pode ter personagens tão distantes como foram anteriormente. A gente deve até chegar mais próximo de fundir para uma democracia participativa, onde o cidadão faz parte diariamente das decisões públicas. Então, o ICL veio nesse momento, assim, muito mais por uma inovação de Rafael Donatiello, por uma curiosidade, talvez, de tentar coisas diferentes. E eu afirmo categoricamente, não daria certo em qualquer outro lugar do mundo, em qualquer outra empresa que não fosse aqui, né? Porque, para mim, eu tenho liberdade total de
criticar quem eu acho que deve ser criticado, de elogiar quem eu acho que tem que ser criticado, de aprofundar quando eu acho que tem que ser. Então, assim, eu tenho liberdades que eu não teria em qualquer outro canal. Até por conta dessa exposição, outras apareceram, assim, eu percebi que é muito quadradinho. Você vai defender o quê? Você vai falar. Eles ficam tentando te ler e te pautar antes de começar. Aqui não, meu amigo. Você vai lá, defenda, mas assim, você vai estar ao lado de um monte de outras pessoas que também são gigantes. Então, defenda. Se tiver que entrar em uma discussão, entre. E, de novo, algo que eu acho um ganho fundamental do ICL. Quando há discordância entre os participantes, isso é feito dentro de um ambiente de respeito, de cordialidade, de civilidade. Entendo que no pós-pandemia, Lindane, a gente perdeu isso daí. Nossa. Qualquer pessoa que discorda de você, ele parte para uma agressão violenta. Ou fica aquele ressentimento brutal, né? É um ressentimento. Eu quero discordar e quero que você discorde de mim para eu poder ter a chance de aprender contigo. Para mim, o conhecimento é esse atrito constante que vai gerar fumaça, que vai gerar o fogo, e o fogo vai aquecer as nossas mentes. Não pode ser só a minha visão ganhadora. Eu quero entender, eu quero dialogar, eu quero aprender, eu quero discutir e discordar. Eu acho que a discordância é parte do processo de consciência, e isso foi perdido, infelizmente, por essa lógica de radicalização polarizada que a gente viveu. Ô, Misa, até travei ela aqui, que sensacional, porque... Mutatis mutandis, né? A gente está sempre trocando porque está no mesmo time, né? E que time? E eu também era um ilustre, era um professor conhecido ali em certos nichos, mas era um ilustre desconhecido. Como foi para você, assim? E aí foi também esse avalanche, e começou um pouco antes por causa dos cursos. Isso. Esse primeiro curso de História do Brasil do ICL, lá junto com o Gessé. Então era Suzy Pisa, filósofa já consolidada, Gessé Souza, best-seller, Eduardo Moreira, e tá lá, Lindener Pareto, curso de História do Brasil, que o Edu assistia, inclusive, a Ju Baroni assistia. Inclusive, um beijo no coração deles, porque eles sempre deram uma uma gentil força para esse professor de História que falava ali para um público de 1000 pessoas, porque era dentro da plataforma a transmissão, né? Mas aí tinha uma outra aula que eles abriam e tal, mas aí foi essa avalanche também, porque as pessoas gostaram muito, aí vieram os convites também. Enfim, tudo para dizer que é histórico, né? O Edu gosta de dizer que é histórico. E, de fato, né? Histórico em vários sentidos, porque é parte de uma coletividade que se viu no momento de crise e que não tinha possibilidade nas suas variadas instâncias de atuação. No meu caso, numa universidade que me projetou, mas que é uma universidade muito conservadora e que me censurou muito, muito. Eu não sei, ela perde com isso, porque eu projetava o nome também, no ICL também, mas eles são muito quadradinhos. Exato. É uma cabeça reacionária demais e, ao mesmo tempo, ressentida demais, né? Ao mesmo tempo, foi o lugar, portanto, o ICL, onde eu falei, caramba, então é possível que eu possa ser o que eu quero ser há muito tempo, que é... Permite só fazer um elogio, né? Sincero mesmo, porque é parte daquele bastidor que a gente estava falando aqui há pouco. Eu acho que um intelectual como você, mestre, doutor, Gessé, entre outros que nós temos aqui, tem cumprido um papel fundamental, porque a academia ela é meio nojentinha com algumas coisas, com a metodologia científica, com a validação dos seus pares. E você, nesse processo, como eu falei, cara, eu vejo ali um ator, sabe, super performático, mas, cara, ele é um intelectual também, como é que é isso? Deve ter sido muito massacrado pelos pares lá, os mestres e doutores. Olha aí, se não é um ator hollywoodiano. Fecha aqui, voz de Bial, fecha aqui. Olha aí. Eles estão nem ouvindo nós aqui mais, não. Mais não. Então, sabe, para mim foi muito gratificante perceber que tinha ali também um processo de evolução do pensamento, de trazer conhecimentos científicos para dentro da plataforma digital. Porque isso é um caminho sem volta na minha avaliação. E quando eu vi você e o Gessé, eu falei, cara, se eles estão lá, por que eu tenho que ficar de fora? Eu tenho que estar lá. Claro. Essa é a minha galera, é com eles que eu quero estar, sacou? Pô, que é lindo, né? Não, é isso que você falou. E aí, sobre a universidade, né, ainda acredito profundamente que o que a gente tem no Brasil, sobretudo nas públicas, mas não só, né, é um negócio muito precioso. E durante o bolsonarismo, bater em universidade pública não era um negócio muito bom, né? Porque era uma resistência. Ao mesmo tempo, de fato, acho que as universidades em geral no mundo precisam repensar profundamente os seus papéis enquanto extensão. Sim. Porque pesquisa, porque aula, ensino, é impressionante. É tradicional, é muito bom, esse tradicional é bom, não é démodé.
mas a extensão precisa ser repensada. Com certeza. Você é o tipo de cara, e provavelmente eu também, que a gente precisa prestar um serviço para a universidade pública de extensão. Quer dizer, a gente é uma interface de comunicação, não é fácil fazer isso. As pessoas acham que é fácil, né? Aí você perguntou de onde vem isso, né? Vem de tempos atrás, porque eu fui um menino muito tímido. E eu sei que você também tem essa timidez ali, né? Você transparece, mas a gente foi criando outras formas de se expressar publicamente. Mas veio de quando eu, sei lá, de alguma forma eu me reinventei no final da graduação e virei professor de ensino fundamental e médio como eventual em todas as periferias dessa Paulicese Vairada, dando aula, substituindo aula de física, levando... O pessoal jogava bolinha na lousa, assim, e era a galera periférica mesmo, que olhava assim, que esse cara veio, esse oclinho aí veio dar aula. Mal sabiam eles que eu também era, mas não era mais, né? Porque a USP embranquece a gente. Exato. Aí, lembro que o moleque tacou a bolinha assim, eu estava de costas copiando as coisas na lousa para eles, aquela coisa de colégio público que todo professor desmotivado fica faltando. Aí o eventual tinha muitas aulas, uma aula baixíssima, né? Era R$6 a hora aula. Mas eu estava ali, sangue no zóio, tentando me consolidar igual você fez. Aí eu lembro que eu entrei numa turma de 9º ano, era tudo repetente, os moleques, gente finíssima, mas, sabe, da quebrada, que não queria ver qual é que era do professor que estava entrando ali. Testar, né? À noite, os caras cansados, tudo, um ensino péssimo. Aí tacaram uma bolinha de papel assim na lousa, pá, bateu assim. Cara, eu tava aqui na lousa assim, passou zunindo assim, Misa. Pá! Aí eu falei, caralho, vou ter que falar alguma coisa. Aí eu olho para trás assim e falei, quem foi o canalha que fez isso? Por que não joga sei lá, no pai, na avó? Falei alguma coisa assim, sabe? E levantei a voz. Aí o moleque que jogou, muito cara de pau, olhou para mim e falou assim, pessoal, o professor é mó parça, mano, que vocês estão sacaneando ele. Aí eu olhei e fiz assim, nunca mais mexeram, me festejaram. E foi aí que eu percebi, Misa, entre outras coisas também, lendo José Saramago, quando ele fala da relação entre Maria e José, que ele vai ser bastante, né, iconoclasta com o cristianismo. E eu li isso para uma turma se comoveu. Eu falei, caramba, é isso que eu quero fazer da minha vida. Eu fui fazer história, passei na USP com muito custo, mas eu não sabia que eu ia dar aula. Quando eu comecei a substituir, eu falei, é isso que eu quero fazer da minha vida. E aí falei, cara, é isso. Aí meti as caras, comi o pão que o diabo amassou, dei aula em cursinho que não me pagava em dia, até entrar no Objetivo de São Caetano e ter um salário mais estabilizado. Aí entrei no mestrado, sempre dando muita aula. Minha orientadora falou assim, vai dar aula porque bolsa acaba e você vai precisar do emprego. E ela foi muito generosa, minha orientadora. Então, mestrado e doutorado eu fiz dando 30, 40 horas aulas por semana. E é isso, cara. Uma loucura. Por isso que eu estou morrendo. Eu sou uma pessoa cansada há muito tempo. Por isso que eu estou morrendo. Eu estou dando, sei lá, aulas assim, dos últimos 15 anos, todo santo dia, e boa parte desses anos, manhã, tarde e noite. O coordenador do cursinho ligava assim, e eu estava lá em Santo André, morava com a minha avó, essa avó que eu te falei, periférica, a dona Terezinha, do Menino Jesus, e mãe do meu pai. E ela, Júnior, eu sou o Júnior, né? Onde você vai? Eu falei, vou dar aula lá em Osasco. Aí pegava o trem, pegava os trens da CPTM. Enfim, cara, aí foi mais ou menos isso. O Jorge Misael aqui, ele estava entrevistando aqui, ele conseguiu... Eu não tenho a chance mais de dialogar com tantos professores como eu gostaria. Então, quando eu ouço, eu fico realmente revivendo, porque parte do que você viveu é também parte da minha história, assim. E nós somos da mesma geração. Exato. Quase que parceiro de balada, mas por caminhos completamente diferentes, né? Você mais para cá e eu mais para o centro do Brasil, mas a gente viveu a mesma história. E perceber como o Brasil é plural e, ao mesmo tempo, encantador, assim, me deixa realmente encantado. Então, compartilhe conosco, assim, não feche as portas. Não, eu estou emocionadinho aqui porque eu estava conversando com a Márcia Tiburi e com a Cacica Querechu, estavam falando sobre o Rio Grande do Sul e a Cacica falou, todo mundo vem de uma mãe, né? Sim. De um útero. E o que vocês estão fazendo com a Mãe Terra? Vocês estão acabando com tudo. E aí, pensando no que ela falou e pensando no que eu falei para você aqui, pensando na trajetória dos seus avós, dos seus pais, da dona Márcia, sua mãe, e eu acho que, no fim das contas, eu sempre olhei para você
e sabia das histórias meio de tabela. E você sempre generoso, falando, porra, quero ir no Provocações. Eu falei, cara, será? Eu pensei mesmo, será que ele quer mesmo, né? Sim. Que, né? É porque... Era um interesse genuíno, mas a gente está distante e não sabe exatamente. Mas tudo para dizer assim, que eu também me vi em você. A nossa história, no fim das contas, é a história do Brasil. Exato. E assim, aquilo que eu falei agora há pouco, né? As pessoas olham para o Jorge Misael, sei lá, falar aqui um pouquinho, 2 empresas, premiado em Washington, analista do ICL, com uma carreira estável e bem posicionada. Elegante, alto, bonito, inteligente. Segundo o Marco Bezzi, um galã, e o Marco Bezzi tem... Legítimo galã, Legítimo galã, então o Marco Bezzi tem o meu respeito para falar sobre beleza. Um beijo no coração daquele leonino pilantra. Então, assim, as pessoas olham o hoje, mas eu gosto de resgatar a história, não para me fazer ditadinho, não é esse o objetivo. É só para mostrar, Lindené, que dentro das nossas complexidades aparecem oportunidades, aparecem pessoas que vão te dar oportunidades, como foi a Dona coletivo, né? Sabe? Aparecem pessoas que você olha e fala, cara, olha o Lindené, como é que o Lindené está fazendo esse trajeto da academia para comunicação digital de massa? O que é isso? Como é que esse cara está fazendo? Olha o Gessé. Cara, eu tive que ler o Gessé diversas vezes na faculdade. Hoje eu posso sair para almoçar com o Gessé. Sim, que aliás é um camarada, gente finíssima. Dos nossos. Cara, né? Eu conversando com o Gessé, eu estava tipo assim, em êxtase. Cara, ele existe, é ele mesmo, sabe? Então, essa percepção temporal, a timeline da vida, para mim, ela é muito importante. Justamente para não perder o pé no chão da onde eu vim. Eu costumo dizer, Lindené, que quem olha hoje esse Jorge Misael de terno e gravata, acha que é um playboyzinho. Mas não, eu sou o mesmo moleque, magrelo e dentuço, sonhador, lá de Samambaia, que quer conectar as pessoas e resolver problemas coletivos. Eu sou a mesma pessoa. A roupa é só uma forma de tentar me comunicar com o que eu preciso me comunicar, às vezes. Parlamentares, autoridades, governadores, eu preciso estar assim. É uma roupa de trabalho, é quase que aquele cão labrador que vai se vestir para ajudar o seu amigo a trafegar bem pela cidade. Quando eu estou de terno e gravata, eu estou trabalhando. Essa é a minha vestimenta de trabalho. Então, não é um playboy, é alguém que tem uma trajetória de vida, com desafios assim como os seus, mas que nos levaram a caminhos que, de novo, nos colocam numa posição de destaque, de comunicação e uma responsabilidade também fundamental. Porque assim como você, Lindené, eu sei que o meu erro ele vai ser colocado em outro patamar. Sim. O Lindené não pode errar. Porque os amigos da academia, os almofadinhas de lá, tá vendo? Foi virar blogueirinho. De tabela eu ouvi. Ih, virou blogueirinho. Eu falei, escuta, blogueirinho coisa nenhuma, sabe por quê? Nada contra blogueirinho. Eu fiz mestrado, fiz doutorado, divulguei meu trabalho, tem livro publicado, tem artigo, faço um trabalho de história pública e vem chamar de blogueirinho. Exatamente. Quando fala para mim, virou playboyzinho, eu digo, não, meu amigo, eu sou a mesma pessoa. Mas acontece que agora eu preciso, de alguma forma, me comunicar e trazer essa trajetória de vida com as suas diversidades para um realismo do momento atual. Então, a gratidão, que acho que foi a primeira palavra que nós começamos, ela continua por esses momentos em que a vida me ofereceu alguma forma de ir crescendo, ir aprendendo e evoluindo. Sensacional mesmo. Você é um ser humano maravilhoso, né? Obrigado, cara. E você tem essa, vamos dizer, vantagem, que na verdade é uma virtude, né? Você brilha de um jeito diferente, né? É uma aura... Sabe assim, claro, a gente é muito jovem para se comparar com Freis Betos e Boffs da vida e etc. Porque o Boff, quando veio aqui, né? É uma luz, né? Ele é uma luz, isso. Eu estava tentando buscar um termo. Ele é uma luz. O Frei Beto também. Só que o Boff é aquela coisa assim, né? Aquela luz mais... não bonachona, talvez mais sereno. O Beto, pela história que teve também, mais tenso, né? Ele é um pouco mais ranzinza. Frei Davi também. Frei Davi, maravilhoso, né? É um negócio impressionante. Aliás, Frei Davi, parceiro, fundador, né? Isso, exatamente. Aí do Cafro. Enfim, Jorge, é um negócio assim muito louco. Sabe, acho que a vida tem disso e de novo, a minha relação com a educação ela é transformacional, sabe? No momento que eu estava no cursinho, tentando, aprendendo, dialogando, na faculdade e tal, eu sempre olhava, cara, isso aqui está me transformando de fato. Então, acho que a universidade ela tem hoje pontos de melhoria, você colocou muito bem, mas tem pontos também de transformar a pessoa. Tem. Acho que muda mesmo, né, cara? Para mim, mudou. Eu sou uma outra pessoa pré-universidade, uma outra agora e deixo uma gratidão tremenda, assim, falando de novo de professores. Nessa minha paixão, quando no primeiro semestre da faculdade, sobre os clássicos da política, Montesquieu, Hobbes, Rousseau, Aristóteles, Platão, eu falava, cara,
como é que não ensino isso daqui na periferia de onde eu vim? Pois é. Como que eu nunca Que é o que o Gessé fala. Exato. Como que eu nunca ouvi falar sobre esses caras lá? E aí o meu professor, Fábio Libório, que foi o meu orientador no TCC, falou, carioca, senta aqui, Jorge. Senta aqui, Jorge. Sabe por que não ensino isso na periferia? Porque quem tem fome não consegue aprender filosofia. Jogou um balde de água fria na minha cabeça, eu fiquei tipo... Sensacional. Ele falou, cara, Trágico. quem está na periferia, o primeiro desafio é encher a barriga desse cara. Uhum. Com fome, ninguém aprende filosofia. Sabe, mas foi um tapa na cara, Sim. pegou tão certo que eu nunca mais esqueci disso. Eu falei, cara, Isso porque você era um menino periférico, exato, né? mas para mim, a minha barriga estava cheia. Sim. Então eu conseguia compreender as complexidades do pensamento humano. Uhum. Na hora que ele falou assim, eu falei, cara, tá aí, desigualdade, que é o tema que acho que une todo mundo aqui e principalmente o Eduardo Moreira. Sim. Então, a ideia de debater desigualdade, de novo, a filosofia, a arte, tudo isso, você só pode fazer a partir do momento, Lindené, que a barriga estiver cheia. E isso é, cara, fundamental. Arrepia, porque isso Arrepia. Dói para quem é brasileiro, sabe? Dói. A gente percebe muitos irmãos que não têm a capacidade de chegar num pensamento complexo, elaborado, porque tem fome. E não porque não tem capacidade, né? É isso. Cara, é isso. E aí a gente vê isso na história das nossas famílias. Eu lembro da minha avó falando que lá no interior do Rio de Janeiro ela comia pedaço de barro para fingir que era chocolate, porque ela não conseguia ter acesso a essas coisas. Jorge Misael, você não vai escapar, Jorge Misael. Ô, Jorge Misael, eu sei que está acabando aqui, ó, mas o Jorge merece mais um choro aqui. Muitos chorinhos, inclusive chorinhos do samba. Põe aqui a matéria em que o Jorge ganhou o Oscar aqui, ó, que o cara não é fraco, não. Que prêmio foi esse, Jorge Misael? Tá aqui, ó. Então, Lindené. Ah lá, ó, de Smoking. De Smoking. Como é que... É The Napolitan Victors Awards. É o Oscar da Comunicação Política Mundial em Washington. Caramba, hein, Misa? Dá para acreditar? É inacreditável. É inacreditável. Eu olho isso, tem 2 anos, eu olho e falei, é inacreditável. Não, mas eu sei que você é esse cara, mas é inacreditável, muito louco, né? Porque, assim, eu sou o único, primeiro brasileiro do meu segmento a ter essa premiação. O primeiro brasileiro. Que tem a ver com a sua atuação política do bastidor, isso, né? Mas também com comunicação política. De comunicação política. Isso. Então, essa premiação é uma premiação anual pela Academia lá dos Estados Unidos em Washington, e aí ela avalia métodos de trabalho que são considerados de forma inovadora. E você é avaliado pelo mundo todo por seus pares, outros profissionais de comunicação e de política de forma geral. Então, no ano que nós apresentamos o trabalho, a gente apresentou em 2020, a gente apresentou no final de 2019 para concorrer em 20. Nós fizemos um trabalho de mapeamento e antecipação de votação no Congresso Nacional. Isso para o parlamento europeu, americano, eles falam, não é possível que consegue fazer isso. Mas nós fizemos matematicamente, estatisticamente, prevemos movimento no legislativo brasileiro. E apresentamos isso daí. Sensacional. E 2020, que era o ano da premiação, pandemia. 21, pandemia. Então não teve prêmio em 20 e 21. Foi suspenso. E aí, em 22, eu recebi um e-mail assim, venha para Washington. Eu falei, cara... Inclusive com tudo pago? Não, com nada paga. Tipo, venha para Washington que nós vamos ter a cerimônia. Eu falei, cara, o que eu vou fazer em Washington, não sei o quê. E aí vinha falando que era da academia. Eu falei, cara, não sei. Pô, é uma grana, sabe? E aí conversei com o meu sócio e falei, André, você como eu... Da meta política. Da meta política. Você como eu, é preto, da periferia. Mano, sabe o que isso significa? Ele também negro? Também negro, também negro. Sabe o que isso significa? Talvez um novo momento que nós vamos passar a viver. O que você quer? A gente vai e pode realmente ganhar esse prêmio? A gente não vai e fica aqui e pode ganhar o prêmio, que não vai ser tão legal? Ou a gente esquece dele? Bora! Vamos embora. Comprou a briga. Então, compramos a passagem, fomos para lá. E assim, muito resumidamente, você chega lá, é um Oscar, mano. Tapete vermelho, jornalistas do mundo todo, perguntando para você. E aquela galera da Realpolitik. Sim. E eu entrando naquilo, assim, de novo, parecia que eu estava andando no livro. Eu falei, cara, o que eu estou fazendo aqui? Será que eles não descobriram que eu... Samambaia para o centro do mundo. Eu falei, cara, daqui a pouco eu descobri que eu sou uma fraude. Eles vão saber. Nossa geração tem essa síndrome de impostor, né? Síndrome de impostor. Não é possível que eles estão aqui. E aí passei e tal, todo tímido, fui lá para dentro e começaram a anunciar os premiados. Fulano, Beltrano, não sei o que e tal. Lá pelas tantas subiu o logo da minha empresa Revelação do Ano. Aí eu olhei e falei, caramba, aconteceu. Aí fui lá, tal, pego o Oscar, não sei o quê, tiro a foto da entrevista, em espanhol, não sabia muita coisa de espanhol, porque assim, os jornalistas são escolhidos, né? Então pode ser inglês e espanhol.
Tinha gravado 3 frases em espanhol, falei, vou resolver com essa aqui. Se eu for ganhador... Pero no mucho, gracias. Se eu for ganhador, vou resolver com essa daqui. Respondi e voltei para a sala. Quando eu voltei para a sala, subiu meu nome. Então, ganhamos 2 prêmios na mesma noite com esse Oscar da Comunicação Política. Algo que até hoje... E essa foto é do dia. É do dia. De servente a ganhador do Oscar da Comunicação. Conheça Jorge Ramos Misael da Silva. Cara, meus parabéns. Obrigado, lindo. Obrigado. E, bom, a gente vai ter que ter outra prosa aqui para você falar do House of Cards, né? House of Cards, porque né? Aquela coisa que a gente vê no House of Cards tem um pouco no... Tem, na vida real. E aí, por exemplo, você vê ali todos os lobbies da bancada da bala. Tem. Cara, como é que você tem estômago para aguentar os lobbies de gente que você sabe que, no fim das contas, estão patrocinando massacres no Brasil, né? Olha, Lindené, tá aí uma coisa que você tem que olhar de uma maneira muito fria. Você, quando é habilitado para a medicina, você tem que estar disposto a colocar a mão no sangue. E eu entendo essa interação com os demais lobistas ou representantes como isso. Eu tenho que colocar a mão no sangue. Eu tenho que, de alguma forma, conduzir os grupos que estão me contratando por um caminho melhor, mas, eventualmente, eu vou precisar ter que lidar com personagens que não necessariamente são as pessoas que eu gostaria de ter no meu aniversário, na minha casa. Então, faz parte do processo e eu tento fazer isso da forma mais profissional possível. Assim como um médico que vai lá e tira um câncer, eu tento fazer isso dentro que não necessariamente se alinham às suas convicções políticas. Convicções, exatamente. E assim, para resumir, porque eu sei que lobby, a gente poderia fazer um programa só sobre lobby. Quando você ouve lobby no jornalismo, eu entendo que você já vem ali com uma série de conexões, mas para deixar claro, lobby não é corrupção ativa, lobby não é corrupção passiva e lobby não é tráfico de influência. Lobby é interação pública, republicana e democrática entre agente público e o setor privado. Os interesses normais. Isso precisa acontecer. E eu vou tratar disso, inclusive, no livro com César Calejon, nosso amigo aqui. Vou ter um capítulo falando um pouquinho dessa interação dos lobbies sociais, dos lobbies patronais, como é que se dá. Sensacional. Então, já antecipo para vocês que o lobby é um instrumento legítimo da democracia. E a democracia representativa precisa ter profissionais atuando para que esse diálogo aconteça. Sensacional mesmo. Porra, cara, aí ó, Jorge Misael, senhoras e senhores, que vai voltar aqui para falar das camadas do lobby, que tem também, além desses lobbies que ele falou, acho que toda essa pressão que a gente vê lá nessa série genial, né? Sim, que é assustadora, né? O quanto também a iniciativa privada e as transnacionais, ou agro no Brasil, né, mandam mais que o próprio Estado, né? Sim. Lembra que tem uma parte em que o Frank Underwood fala assim para Claire, né? A grande companheira dele, articuladora política, fala, Claire, eu quero ficar do outro lado, né? Isso. Porque é ali que está o... Imagina, bicho. E como é o nome da sua filha? Nicole. A Nicole. Um beijo no coração da Nicole, que inclusive falou que você foi responder para ela o que você fazia, né? Isso. Aí ela, como é que ela falou? Na verdade foi o Nicolas, foi o mais novo. Ele foi o Nicolas? Foi o Nicolas. Ele falou, tá, porque tem aquelas semanas de explicar o que os pais fazem, eles precisam apresentar isso na escola, né? E ele falou, tem que fazer esse trabalho. Eu falei, você sabe o que eu faço? Aí ele, cientista político. O que cientista político faz? Aí ele ficou calado. Eu falei, vamos dividir. O que o cientista faz? Ele, laboratório e tal, experimentos. Eu falei, é isso que eu faço. Aí ele, quem são os seus ratos? Aí eu, complete a frase. Eu sou cientista político, quem são? Aí ficou tipo, então é isso. Eu falei, de uma maneira de tentar traduzir esse mecanismo. Não estou menosprezando os políticos como os ratos. Você explicou Aristóteles para ele, né? Porque... Os seres humanos são animais políticos. Exato. Eu preciso tentar pedagogizar isso de alguma forma, que a ciência política também tem método, tem validação, tem comprovação, e não é apenas abstração ou a notícia política, mas sim tem uma forma de fazer. E é esse o meu trabalho como bacharel e dedicado nessa ação. Sensacional. Um beijo nos seus filhos, na Nicole e no Nicolas. Isso. E nome da sua companheira? Daiane. Daiane, um beijo no seu coração, parabéns pelo maridão, né? Ó, chegou o momento desse programa, Jorge Misael. O momento Jim Fellow, o momento Marília Gabriela Jô Soares, a bujanra desse programa, porque as luzes do mundo se movem por você. De Samambaia para o mundo, Jorge Ramos Misael da Silva. Isso certo. Aquelas 3 perguntas clássicas aqui, mas primeiro vamos ver como é que você fica com os óculos vermelhos aqui, ó. Eita. As Lentes da Verdade. Aqui agora... Tem um filme maravilhoso que eu esqueci o nome, que o cara, ele ficou ótimo.
O pessoal desfocou nós aqui, ó. O que aconteceu? Voltem nós aqui. Aê! Aí eu esqueci o título. O filme é muito linha B, assim, mas maravilhoso, porque o cara é um andarilho nos Estados Unidos, nos anos 80, o neoliberalismo graçando na era do Ronald Reagan. E ele arruma um óculos lá, numa igreja, ele põe e o óculos revela a verdade para ele. Então ele olha para um cartaz, case e reproduza. Ele olha para o dinheiro, para o dólar, e o dólar vira assim, eu sou o seu Deus, me obedeça. Ou seja, desmascara a ideologia do capitalismo mundial. Sim. É lindo o filme. Aquele grande Slavoj Zizek, eles vivem, obrigado Maluzita, voz de miau, eles vivem o filme, assistam. Do John Carpenter, que o Slavoj Zizek, o nosso glorioso Zizek, que andou dando uma escorregada aí, o Zizek faz o guia pervertido da ideologia. Uhum. Para você que trabalha em Brasília, é maravilhoso. Começa a indicar que você vai ganhar outro Oscar. Vou colocar. E o Zizek, ele começa, sei lá, ele está num cemitério de aviões, tem um monte de carcaças de avião e fala assim, this is capitalism. Um grande cemitério de aviões. Oh. A carcaça do mundo. Ele entra num barquinho assim, como se ele estivesse no Titanic afundando, com a Rose e com o Jack. E ele começa a passar assim, falando assim, tá vendo? A Rose não passa de uma aristocrata que está explorando alguém da classe trabalhadora. Que pesado, genial. Que pesado. O guia pervertido da ideologia. Que legal. Jorge Misael, o que é o Brasil? O Brasil é uma complexidade de fatores, atores, histórias e, igualmente, um país apaixonante, repleto de carinho, de amor, de caridade, de paixão, de fraternidade. E é esse Brasil que eu quero cada vez mais estimular e trabalhar. Além de tudo, é um poeta, um orador. Nasceu para isso, né? Pessoal, a gente não sabe disso, né? Mas quando a gente faz as coisas que a gente gosta apaixonadamente, parece que a gente nasceu para fazer isso. Né? Flui naturalmente. Jorge Misael, chegou a hora da verdade. Você é feliz? Absolutamente. Feliz, realizado, concretizado. Assim, eu tenho até medo, porque eu estou agora com 38 anos, tenho que procurar desafios para me manter estimulado, mas hoje eu sou um homem absolutamente feliz, realizado com tudo e com todos que eu faço. Tem que levar ele para tomar uns whisky comigo, a depressão de luto que eu tô, né? Vamos comigo. Vem pro buraco comigo aqui. Só que não, né? Jamais faria isso. O fato é, Jorge Misael, vamos cantar uma música aqui? Vamos. Que música você gosta? Vamos cantar Um Sorriso Negro. Vamos. Um abraço negro, negro, a raiz da liberdade. É o que você acha? Samba Enredo. Qual que era isso? Samba Enredo? Não, é. Portela, né? Portela. Acho que é Portela mesmo. Cara, eu vi eu vi um show do Paulinho da Viola, eu nunca tinha ido num show do Paulinho da Viola. Cara, mexeu? Mexeu. Sacudiu. Eu fui meio altinho, assim, chorei. Aí pronto. Cantei. Subiu no palco. Quem me navega. Quem me navega é o mar. Não sou eu quem me navega. Quem me navega é o mar. Aí redescobri aquela... eu sou assim, quem quiser gostar de mim, eu sou assim. Tá vendo? Meu mundo é hoje. Veja se isso é um professor de história com tantos títulos, se não é um poeta, um artista. Teve uma vez, só para acabar aqui, não deferece a gente não, que eu comecei a dar aula nesses cursinhos, né, e vi que o negócio era paramentação. Cursinho, além do conteúdo, você tinha que fazer alguma coisa. Sim. Aí eu comecei... O como importa, né? O como importa demais para cursinho. Aí eu comecei a fazer uns happening, assim, tinha uma... Tem Jorge da Capadócia, Verdade. O grande Jorge Ben, que na pandemia ficou lá morando no Copacabana. Genial. Aí eu falei, caramba, né? O que eu vou fazer? Eu sou péssimo dançarino, eu sou tímido. Eu comecei a ler poema, a cantar música. Aí tinha que fazer uns exercícios das apostilas, né, para o pessoal treinar para os simulados ou para as provas. Chegava no sabadão, sei lá, em Mauá. Antes de qualquer conteúdo, eu pegava, sei lá, uma letra do Chico e declamava. Ou cantava mesmo. Ou cantava Legião, porque eu sou daquela geração que... Legião era o... O Renato Russo morre em 96, eu começo a ouvir Legião em 96, ainda pré-adolescente. E cantava Legião, né? Aí. Cantei tantas vezes Faroeste Caboclo, da sua cidade. Da quebrada. Não tinha metal João de Santo Cristo, era o que todos diziam quando ele se perdeu. Deixou para trás todo o marasmo da fazenda só para sentir no seu sangue o ódio que Jesus lhe deu. No caso, Jesus é a história autoritária do Brasil. Porque Jesus não deixou isso, não, ele deixou amor. Amor, carinho. Jorge Misael, primeiro, obrigado.
Imagina. Você é um acontecimento, e, além de tudo, um galã mesmo, né? Alto, só. bonito, elegante. Se não fosse Marco Bezzi, não existiria galã. Então, obrigado por ter vindo aqui, parabéns pela trajetória, Obrigado, de verdade. obrigado Uma mesmo. alegria Tô ver muito feliz de você, estar aqui, viu? esse brasileiro, essa síntese do Brasil, sendo feliz e fazendo as pessoas felizes. Muito obrigado. E o que é a vida? A vida é bonita, é bonita, é bonita. É bonita. Viver E não ter a vergonha de ser feliz. E cantar, e cantar, e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus! Tá vendo porque eu queria vir aqui? Tem que me trazer mais vezes, cara. Você fez um sapatinho do... O cara manja do rolê aqui, ó. Mostra o pé dele. Da Mostra o pé periferia, dele você aqui acha que eu não vou saber sambar, cara? Cadê, ó? Baixa a câmera aqui, ó. Vem pra cá, ó. Você acha que eu não vou saber sambar ali, entendeu? Vamos terminar assim depois dessa, né? Beijo, produção. Beijo pra vocês. Jorge Misael, despeça-se do Algo que vocês nunca viram aqui, ó. Jorge Misael no samba. Ó, como é que eu faço? Que nem o Coisinha de Jesus eu faço. Coisinha de Jesus. Eu só sei no fazer dedinho, assim, ó. só no dedinho? Só assim. Todas as músicas. Dá um abraço, Obrigado, amiga. meu irmão. Verdade, Obrigado mesmo. Olá, eu sou a Débora Magan e eu tenho um convite muito especial para fazer para vocês. No dia 14, 15 e 16 de junho, vai rolar o Despertar Empreendedor, que promete redefinir os conceitos de empreendedorismo no Brasil. O evento vai acontecer no Vibra São Paulo, a maior casa de shows do país. Eu vou estar lá e a gente vai se encontrar. Se você ainda não garantiu seu ingresso, tá na hora, hein? Entre em despertar2024.com.br e garanta seu ingresso. Então é isso, não dá para ficar de fora. A gente se vê no Despertar, eu já tô contando os dias.